Oi, cadê Maria? Maria Chiaretti. Oi, Maria, me chama aí. Boa noite. Apareceu? Conectando com a Maria, pessoal, peraí. Ei, ei, ei. Oi, boa Oi, noite. boa noite, querida. Tudo bom? Passou um Será que a gente batonzinho? espera um pouco o pessoal ir entrando antes de começar a conversa? Ah, acho Melhor, né? Esperar que um demora pouquinho. até entrar. Passou um Ei, gente, batonzinho. boa noite. Estou me sentindo na live da Tereza Cristina aqui, primeira vez que eu tô. Inclusive, se alguém aparecer aí, a gente pode compartilhar. Vai compartilhando as pessoas. Ai, ai, é bom esperar dar um tempinho, só para as pessoas irem entrando antes da gente começar a colocar as perguntas. Sim, Ó, já está chegando. Oi, ó. Ana. A Ana chegou, a Lívia, a Lu, tem uma galera. Bom, a gente colocou a Flor na Berlinda, né? Nós, as outras mulheres da UBU, a gente decidiu que era a hora, né? Aproveitar essa quarentena para conversar e tirar um pouco as dúvidas de todo mundo, né? Acho que às vezes o processo editorial também fica um pouco abstrato, as pessoas adoram ler, mas tem muita curiosidade de saber como que, enfim, como que os livros são escolhidos e como que o processo acontece, assim, né? Então a gente fez essas duas postagens no Instagram pedindo para os leitores e para os nossos seguidores mandarem questões ou por mensagem direta ou comentando o post. A gente planilhou tudo, selecionou aqui e reuniu um pouco por temáticas. E aí, claro, tem algumas perguntas que se sobrepõem, assim, então a gente vai tentar um pouco responder a tudo que as pessoas colocaram. Tem algumas questões que são a respeito do design, né? Então a gente vai aproveitar também para Oi, fazer uma Juju. segunda live com a Elaine, quem sabe, se a Elaine topar, e a gente conversa um pouco sobre esses aspectos mais da criação gráfica, né, dos livros, que talvez, não sei, tem uma parte do processo que ela tem autonomia e ela talvez seja a melhor pessoa para falar, né? Então, a gente vai fazer uma segunda rodada, assim, para pensar um pouco o design em relação ao processo editorial. Então, Flor, acho que a gente já pode começar. Eu queria Sim. primeiro começar a conversa um pouco você aproveitando para te perguntar sobre o seu itinerário, assim, alguns perfis, o João, Dino, o Arthur Flávio e os Sociais Miradas, eles perguntam, as perguntas todas se sobrepõem um pouco, mas assim, como você chegou no mercado editorial? E aí eu vou juntar a pergunta deles também, saber se a gente da UBU vai lançar o seu livro de contos, a sua coletânea de contos que você publicou, de contos ciganos, e por que você não publicou a sua tese ainda, a sua tese de doutorado? Casa de Ferreiro, espeto de pau. Eu de pau. É, tá funcionando? Bom, então, eu comecei. Bom, eu fiz ciências sociais, né? E minha experiência editorial começou nas ciências sociais mesmo. Eu fiz parte de uma revista, de um grupo de pessoas que se juntou para fazer uma revista. Nossa ideia chamava Sexta-feira, Antropologia, Artes e Humanidades. E a ideia era fazer uma publicação não acadêmica, a gente estava acostumado com a publicação da faculdade, do Sebrap, várias publicações que tinham textos muito acadêmicos, que a gente achava que eram muito voltados para o público acadêmico, e a gente queria explorar um pouco o que o conhecimento produzido na academia podia fazer, se comunicando com um público mais amplo. Então, essa revista Uhum. Sexta-feira, e eu vou descrever um pouco porque faz muito sentido, assim, ver que... Porque tem muita
similaridade com o projeto da UBU, ela buscava a gente tinha um grupo de 8, 9 antropólogos, todos faziam antropologia. Na época eu estava no 3º ano da faculdade, tinha 19 anos. E depois a gente se juntou com um grupo da FAO, de designers da FAO. Então, essa relação entre conceito, texto e a forma, né? A forma e o conteúdo teve meio que na base da minha formação como editora. Então, a gente discutia a questão das imagens. A sexta-feira, ela tinha uma parte que era uma seleção de imagens mesmo, de curadores de arte ou fotógrafos, ou ensaios fotográficos, uma parte de cinema, e tinha uma parte bem de antropologia que a gente se colocava como desafio entrevistar os melhores antropólogos que existiam, e a gente ia atrás e se preparava, estudava e tal. Então, essa foi a minha formação, assim, como editora, no sentido mais, assim, talvez do desejo, toda essa parte, assim, né, de você fazer uma coisa porque você precisa fazer, né, antes disso virar uma profissão. Nesse processo, que durou, acho que 10 anos, a gente fez 8 números, com Renato Stutman, Paula Miralha, Silvana Nascimento, Stélio Marras, Paula Pinto e Silva, Rosa Satico, enfim, pessoas que cada um... Tem gente na academia, tem gente, o Kiko Ferriti, gente que é fotógrafo e tal. A gente teve que aprender a publicar, né? Então, teve uma hora que a gente teve que diagramar a revista. Então, nessa hora, a gente teve que decidir qual era o papel. Nessa hora, a gente teve que decidir como é que dividia o texto em páginas. Então, tudo isso, no fazer, foi o grande aprendizado. Eu não sei se eu poderia ter aprendido isso numa faculdade. Eu não aprendi isso numa sala de aula, eu aprendi fazendo. Então, o meu itinerário foi do desejo, né? Vamos fazer alguma coisa juntos, vamos fazer uma coisa diferente, vamos entrevistar cineastas que a gente gosta, antropólogos que a gente gosta, e a partir daí, bom, trabalhar o texto, revisar. E nessa época, bom, eu gostava muito de línguas, eu sou bilíngue, minha família é argentina, eu estudei francês a vida inteira, gostava, é uma coisa que você, enfim, tá dentro das coisas que eu gosto, estudar línguas e até ter uma tara por gramática, enfim, o português eu aprendi assim, né, lendo, como é que é essa dúvida de português? Aí você vai lá atrás, então é uma coisa acumulativa, né, então me perguntam sobre a trajetória. E às vezes me perguntam, mas que faculdade tem que fazer? Não sei, mas tem que gostar de português, tem que gostar de ler, né, gramática e de ir atrás e descobrir quais são as dificuldades, por um lado, e por outro lado, esse desejo, né? Então, essa foi a minha primeira parte, assim, na faculdade, né? Depois eu fui fazer mestrado, eu estudei... Fiz uma tese primeiro sobre representação dos ciganos na literatura. Então, era uma tese mais bibliográfica, que eu pesquisei um monte de figuras de como o cigano era representado na literatura no Brasil. Então, assim, a típica, o olhar oblíquo, o olhar de uma cigana oblíqua do Machado até Cervantes e muitos autores. Então, foi uma tese mais bibliográfica. E depois, no doutorado, quando eu continuei fazendo doutorado com a Lili e com o Eduardo Weber de Castro, eu fiz um campo mesmo num acampamento cigano, num grupo, na verdade, uma rede de parentes ciganos, que rendeu uma etnografia, que foi minha tese de doutorado, que eu estou editando. Ela foi até aprovada já pelo OGESE da Unesp, mas eu estou devendo o manuscrito final. Está muito ocupada editando o livro dos outros, né, para editar seu próprio livro. Foi, exatamente. Porque, na verdade, essas duas coisas, a minha vida acadêmica com a minha vida editorial, foram simultâneas, né? Quando eu terminei o mestrado, eu estava procurando trabalho, minha bolsa da FAPESP tinha acabado e tal, e aí eu mandei currículo para alguns amigos que eu conhecia, o Heitor Ferraz estava na COSAC, e aí ele apresentou um currículo, aí eles me chamaram para fazer um release, aí depois me chamaram para fazer um freela, que o freela foi o livro do Eduardo Weber de Castro, que como eu tinha conhecido, porque eu tinha entrevistado na sexta-feira, então foi por aí. Meu primeiro livro na COSAC foi o livro do Eduardo, Inconstância da Alma Selvagem.
E aí depois, enfim, gostaram do meu trabalho, me contrataram como assistente. Eu comecei assim, como assistente do Augusto Massi na época, bem do zero. E numa editora que estava muito ainda incipiente, do ponto de vista da estrutura, né? Então, assim, não tinha um departamento de direitos autorais, um editorial já bem formado. Não tinha manual, não tinha, enfim, uma série de coisas que eu ajudei, eu vivi junto, ajudei a construir. Então, isso foi uma escola fundamental para mim. Eu passei 13 anos na COSAC. Os primeiros anos foram de formação editorial, mas aí bem no sentido bem amplo, né? Como é que você pensa um livro? Para quem que você está falando? Enfim, aí a gente pode desdobrar em outras perguntas, mas depois teve esse momento de trabalhar na COSAC em que eu continuei estudando fora. Foi um privilégio que eu pude fazer. Depois eu tive um intervalo, que eu saí da COSAC, fui fazer um sanduíche na Inglaterra, no UCL. Aí, quando eu terminei a tese, eu retomei o trabalho de coordenação na COSAC. Então, essa foi a minha primeira... Na verdade, mas eu queria só que você localizasse. A sexta-feira teve quantos números e ela durou quanto tempo? Então, eu acho que ela durou 10 anos e teve 9 números, ou 8 números. Eu não sei se Vocês lançavam um número por ano? No começo foi o primeiro foi 1 ano, depois a gente fez 2 num ano, depois teve uma que a gente demorou a última a gente demorou mais de 1 ano, porque aí todo mundo já começou a ter filho, começou a trabalhar e tal, e aquele trabalho que era um trabalho dava muito trabalho e a gente não recebia por isso, a gente acabou, não tinha mais tempo para fazer. Mas cada revista era temática, então a gente pegava um texto e entrevistava pessoas. Então, guerra, aí tinha um artigo, uma entrevista que a gente fez com o Paulo Arantes, que discorreu sobre todas as guerras, etc. Enfim, coisas assim, o tempo, o corpo, utopia, eram vários temas, assim. Flor, então, entrando um pouco agora no catálogo da UBU bom, enfim, na sua experiência com a UBU, né? Tem uma pergunta que foi assim, sei lá, umas mais de 10 pessoas fizeram, que é entender como que os livros são escolhidos, quais são os critérios para se escolher os livros que a gente publica. É uma pergunta que envolve várias coisas, mas acho que a gente pode começar por ela e para daí ir destrinchando isso. Sim, eu acho que tem um primeiro, assim, o mercado editorial tem muitos tipos diferentes de editora, né? Assim, o que junta a gente é que a gente faz um objeto articulado, feito de papel com texto. Mas a verdade é que cada editora tem uma identidade muito diferente. Algumas são puramente comerciais e o que você está publicando é aquilo que vende. E você tem acionistas que estão pondo dinheiro para um negócio e que não faz muito, não tem muita necessidade de, sabe, responder a uma motivação que não seja financeira. Mas eu vou falar da UBU, eu não vou falar, né? Eu vou falar como que eu vejo uma editora como a UBU, que é uma editora pequena, independente, que foi criada por desejo. Acho que assim, o motor de uma editora como a UBU é desejo, eu diria assim, é desejo e você mapear o que você acha que é importante, tem a ver com os seus interesses pessoais, com os seus interesses políticos, sociais, com a sua maneira de ver o mundo, com a sua maneira de se colocar no mundo. Eu vejo uma editora hoje como a minha maneira de contribuir para um debate que ocorre no Brasil, com os temas que eu acho que são importantes de serem lidos e debatidos, e publicar determinados autores faz com que as pessoas conheçam e possam né, expandir e divulgar determinados tipos de ideias. Eu vejo a editora com uma função social. Então, quando a gente escolhe títulos, eles estão, de alguma maneira, respondendo a esse desejo, né, de participar da sociedade, né? Claro que tem um outro lado que é literatura, ficção, que é né, uma outra coisa, né? Que bom, eu sou leitora de ficção, adoro, e eu acho que é uma maneira de você, né, ter um outro tipo de relação com a imaginação e a criatividade, e, enfim, é uma outra coisa. Então, um pouco a UBU, ela tem
essa relação de ter uma participação no debate e, ao mesmo tempo, a ideia de que a literatura alimenta a imaginação, né? Então, publicar textos literários que te fazem ir além daquilo que você está vivendo, né? Que te permitem criar novas realidades e que são também formadoras de futuros, de utopias e etc. Então, como que a gente escolhe? Bom, mas como que você escolheu tal livro especificamente? Bom, aí é uma somatória de anos de, digamos, experiência, de ter lido coisas e referências. Então, por exemplo, uma parte do catálogo da UBU é super universitário. Então, tem uma coleção de antropologia clássica, são livros que estão na bibliografia de todos os cursos de Ciências Sociais. Marcel Mauss, Lévi-Strauss, o próprio Eduardo Viveiro de Castro, o Clastres, enfim. São livros que quando eu estava na COSAC, não estavam disponíveis em português e eram lacunas bibliográficas. Isso sempre tem. Sempre tem, sabe, alguém, sei lá, um livro muito importante que ficou fora de catálogo, porque uma editora não quis reimprimir, perdeu os direitos. Enfim, então isso é uma das coisas que um editor fica atento. Quais são os livros importantes que estão fora de catálogo e que você pode ter uma brecha para reeditar. Mas não é assim, atira para todo lado. É uma coisa que eu acho que a gente tem feito é que, assim, a editora, ela funciona melhor à medida em que ela tem uma identidade, que as pessoas reconhecem os títulos uns aos outros. Então, como que se apresenta um autor novo se você é uma editora que publica qualquer coisa? É mais difícil a pessoa entender aonde que esse título vai se encaixar. Agora, se você faz uma coleção feminista, que fala, um é sobre feminismo negro, outro é sobre feminismo decolonial, outro é sobre a história do feminismo, e aí você lança um autor que ninguém conhece, uma autora que ninguém conhece, você vai ter criado uma espécie de campo, né, de campo de acolhimento para esse livro ser recebido e você poder, então, apresentá-lo dentro de uma proposta editorial, né? Então, o catálogo da UBU, ele funciona muito assim, tem lá os pilares, antropologia, que é da onde eu venho, design, que é da onde a Elaine vem, que é minha sócia, e que tem os livros que ela tinha também feito na editora, na COSAC, na IFE, e algumas coisas que de arquitetura, cinema, literatura, os clássicos de literatura. Aí, de repente, eu queria fazer expandir um pouco o catálogo e ser também uma editora de psicanálise. Bom, como que você faz isso? Você vai lançar um autor desconhecido no meio de um catálogo que não tem nada de psicanálise? Não dá. Então, vamos encontrar um autor que é importante, que é um marco para ser conhecida como uma editora que publica psicanálise. Então, bom, esses direitos autorais do Winnicott eu estou tentando comprar desde a época da COSAC, é o imbróglio com os herdeiros e tal, e finalmente, no ano passado, a gente conseguiu. Então, o Winnicott virou meio que nossa base, assim, nosso pilar de psicanálise, além do Dunker, que ele por si só, obviamente, atrai, mas assim, a gente vai criando, então, agora um campo, assim, uma área de psicanálise dentro do nosso catálogo. E a gente vai fazendo um pouco assim, às vezes me procuram, vamos ter um livro de história sensacional de um autor muito conhecido. Puxa, mas eu não sei se eu vou saber vender muito bem esse livro, porque a gente não vai no congresso de historiador, porque a gente não tem um catálogo de história, porque a gente não sabe os professores, não tem uma lista de professores de história. Então, essas coisas elas vão funcionando à medida que você vai tendo catálogos mais coerentes, né? Que você vai ir encontrando afinidades eletivas entre os livros também. Isso acontece muito, né? Um texto de um livro é citado pelo outro. Tem muita... Se você for um detetive, assim, você vai encontrar muita relação entre os livros da UBU de áreas muito diferentes, né? O próprio Recusa do Não Lugar do Juliano tem tudo a ver com o Winnicott. Exatamente. A gente, daí, desdobrando um pouco essa questão de como que a gente escolhe os livros, tem uma outra parte dessa pergunta que a gente aceita, isso é uma pergunta que a gente recebe muito no Instagram, assim, por direct ou por e-mail, se a gente já aceitou a proposta de autor que vem atrás da editora para ser editado pela UBU, ou não, como se isso já aconteceu. Sim, já aconteceu. Então, mas o que acontece é que, imagina que a gente tem esse catálogo que ele é todo fechadinho.
A probabilidade de um autor apresentar uma proposta que encaixa é pequena, por isso que é tão difícil a gente acabar aceitando o original. A gente praticamente não analisa originais por dois motivos. Um, porque a gente tem uma equipe muito enxuta e a gente só publica entre 12 e 15 livros por ano. E a gente tem muito desejo e a gente já quer publicar o livro tal, ou põe o livro tal, e a gente, né, já está ligado em um monte de coisa, então a gente já ocupa todas essas vagas com livros que a gente tem vontade de publicar, então é difícil fazer uma avaliação de originais. Mas aconteceu, por exemplo, o livro do Dunker, o Reinvenção da Intimidade, que é um livraço no nosso catálogo, que é um dos mais vendidos do catálogo. A Ubu tinha, não sei, 8 meses de existência e o Dunker me escreveu, o Christian Dunker me escreveu dizendo que queria reunir os artigos dele que tinham saído na imprensa e mais algumas palestras. E para mim foi uma honra, obviamente, e aí a gente trabalhou em cima do livro, editou os textos para eles ficarem mais com um público mais certeiro, assim, de um público mais geral, e fez. E tem alguns outros casos. Os livros de arte, em geral, são livros que também são propostas de fora, mas são livros que vêm patrocinados, né? Não tem como uma editora investir, às vezes, 120 mil reais num livro para vender 300 cópias, que é o que ele vende. Então, esses livros a gente acaba recebendo como uma proposta. Se o livro é muito bom, a gente faz, porque não tem a ver com o investimento que a editora tem que fazer, né? Muitas vezes as propostas elas são barradas também por esse aspecto, que é que a gente não tem caixa para investir nos livros em todos os livros que a gente gostaria de fazer, né? Então tem que selecionar também. E tem essa questão também que a Ubu edita muitos livros em parceria, né, em coedição. Isso é uma estratégia também da gente conseguir editar algumas coisas que, enfim, sozinha a gente não conseguiria, como, por exemplo, o livro que acabou de sair agora do Rousseau, os escritos do Rousseau, né, por exemplo, né, que a gente, Nesse caso é isso, porque você imagina que tem livros que têm um trabalho editorial muito gigantesco. Então, o livro do Rousseau são mais de 600 páginas de tradutores especialistas em Rousseau, da Universidade de São Paulo. 600 páginas de tradução dá, sei lá, 30 mil reais, uma coisa assim. E mais o trabalho de preparação e de revisão. E tudo que está envolvido num livro de 600 páginas fazem com que o livro tenha um custo inicial muito alto. E muitas vezes a gente não tem esse dinheiro em caixa, então encontrar um parceiro que tope dividir esses custos no começo, porque é um livro que vai continuar vendendo para sempre, porque é um livro de fundo de catálogo, muitas vezes é a solução para conseguir viabilizar esses livros super importantes e referência que estão por aí. Né? O livro do Rousseau, imagina que estava fora de catálogo, o contrato social, acho que o contrato social não, mas a origem sobre a desigualdade dos homens. Como é que pode estar um texto desse fora de catálogo no Brasil, ainda mais nesse momento? Aí também teve uma outra questão, que é um pouco agora sobre o processo, assim, de pensar como que, enfim, qual que é a trajetória de um livro, né? Desde a aquisição dos direitos dele até o momento da impressão, assim, se você puder fazer uma passada, assim, sobre esse processo, esse arco, do início até ele chegar na livraria. Imaginar, assim, o caminho mais longo, que é um livro que existe em outra língua. Uma possibilidade de uma editora é encomendar um livro. A gente não faz muito isso. Assim, tem muitas editoras que assim, tem um assunto assim premente e a gente quer que tal pessoa escreva. E aí faz uma Pandemia. Hã? Pandemia. Não, é isso. Eu vou falar, eu vou dar um spoiler da minha irmã, a Patrícia Campos Mello, que fez encomendado um livro agora para a Companhia das Letras. Não sei se eu estou furando ou não, mas enfim. É um livro sobre as matérias que ela fez e tal. Então, é um livro encomendado para ela poder sentar e escrever. A gente não tem, em geral, para você fazer isso, você tem que, sei lá, pagar um mês ou 2 meses para o autor fazer isso, que demanda um investimento alto. A gente não faz esse tipo de projeto. Então, o que a gente faz de mais longo é um livro que existe em outra língua que a gente vai traduzir,
Então, a gente Uhum. primeiro tem que ver se os direitos autorais estão livres, às vezes, então, são 70 anos, para quem não sabe, da morte do autor, né? Então, se o autor morreu há mais de 70 anos, o direito autoral é livre, que a gente chama domínio público. Nesse caso, você não precisa pedir autorização para ninguém e você simplesmente tem que mandar para tradução. Uhum. Se o livro tem direitos autorais, você tem que escrever para o detentor de direitos autorais e perguntar se os direitos são livres para o português. Porque, né, quem detém os direitos autorais mundiais vai vendendo para português no Brasil, português em Portugal, enfim, para cada Uhum. país. Aí você adquire esses direitos e aí quando você já tem o contrato, você manda para tradução. Aí você também me perguntam, mas qualquer pessoa pode traduzir? Eu tive péssimas experiências com tradução mal feita na COSAC. Então é uma coisa que eu sou muito cuidadosa na seleção com tradutores. Por quê? Porque tradução parece uma coisa fácil. Tipo, eu sei um pouco de... Tipo, eu sou argentina, né? Nasci na Argentina, de família argentina. Eu leio qualquer livro em espanhol. Eu não sou tradutora. Eu não posso Uhum. pegar um texto do espanhol e traduzir. Não fica bom. Eu não tenho a manha de como traduzir aquela expressão para o português. Isso é um Uhum. ofício. Então, Uhum. eu presto todo tipo de homenagem para os bons tradutores, porque isso é uma coisa de uma experiência, assim, não é qualquer um que pode ser tradutor. Então, qualquer um pode ser tradutor, desde que tenha muito trabalho nas costas, né? Não pode, de um dia para o Uhum. outro, virar tradutor. Então, o que a gente faz? Às vezes, uma pessoa que é acadêmica, que estuda aquele assunto, quer traduzir. Vai dar merda. Não pode falar isso, né? Vai dar errado. Porque não quer, porque às vezes o antropólogo que quer traduzir o texto daquele autor que ele estuda, ele é tão apegado no conceito, no que o cara falou, né? Que ele, na hora que ele passa aquilo para o português, fica ininteligível, não dá para ler. Então você precisa ter alguém que consiga fazer essas duas, né? Ter a noção de que a precisão do conceito. Então, o Uhum. que seria o tradutor ideal? Alguém que é familiarizado com a disciplina que ele vai traduzir e que é um excelente tradutor, que já tem experiência. Então, por exemplo, a Beatriz Perrone Moisés é a tradutora do Lévi-Strauss. Sempre a gente chamava ela para traduzir do francês antropologia, porque é uma pessoa que é uma tradutora, mas que tem todo repertório teórico que ela sabe que aquele conceito em francês é traduzido em português daquela maneira. O que você faz quando você não acha? Bom, o ideal é pega um bom tradutor e aí depois faz uma revisão técnica, né? Uma revisão de termos, de terminologia. Então, alguém que vai ler aquela tradução e dizer, não, isso aqui não é uma palavra traduzida do inglês ou do francês para o português, isso aqui é um termo da disciplina tal, é uma maneira de chamar um conceito. Então, isso em português, a gente já está chamando de determinada maneira. Então, você tem que pesquisar. Uhum. Então, feminismo decolonial, a gente teve uma maior discussão. É descolonial ou decolonial? Aí a gente foi pesquisar. Então, as tradutoras, a Jamile e a Raquel, excelentes, diga-se de passagem, elas estavam na dúvida, bom, se a gente faz descolonial ou decolonial. Aí a gente fez uma pesquisa na literatura feminina no Brasil para ver se existia uma diferenciação entre esses termos. E, de fato, existe uma literatura emergente, muito recente, que estava... né, que você tem que dar nome a uma coisa, a algo novo, né? Então, decolonial, e aí ela estava definindo esse termo, né? Essa nova literatura Uhum. feminista estava definindo esse termo decolonial no Brasil. Ou seja, o termo já tinha vindo via academia, né, Academia. discussões acadêmicas da graduação, da pós-graduação, isso já está sendo falado nas salas de aula, nos congressos, etc. E aí, quando você tem um certo consenso, um certo campo de discussão em que aquele termo já está consolidado, você assume isso como um dado, mesmo que o tradutor achasse que o termo mais preciso naquela língua fosse outra coisa, né? Então, sei lá, do Uhum. Winnicott, um exemplo bom, assim, o Winnicott usa aquele, como que é? Good enough, né? Good enough mother.
Mãe suficiente. Aí a gente, assim, suficiente, mãe boa o bastante seria talvez a melhor tradução. Uma mãe que é boa o bastante para cuidar do seu filho. Ela não precisa ser perfeita e ela não pode ser desleixada, né? Ela tem que ser boa o suficiente. Só que o mãe suficientemente boa era um jargão em psicanálise já no Brasil há 30 anos. Então a gente não vai lutar contra isso, né? No livro do Winnicott, a tradução de Good Enough Mother enfim, mãe suficientemente boa. E assim para todas as matérias. Estou falando de psicanálise, de antropologia, em design, a mesma coisa. Como é que você ajusta, né, a tradução para a terminologia da área que já está sendo usada? Uhum. Não, Flor, continua. Agora você começou, você está no começo, tá na tradução ainda, do caminho do livro. Não acabou, não. Tá, então vamos lá. Aí chega Acabou. a tradução tá ótima, precisa só de revisão técnica, aí vai para revisão técnica. Aí quem faz essa mediação é o editor. Então recebe e vê, tem esse problema, tá com problema de terminologia, então manda para o revisor técnico, aí volta. Aí você incorpora aquela revisão. Aí dali você manda para uma preparação. O preparador é talvez quem mais mexa no texto. É aquela pessoa que se o texto está mal escrito, emperrado, com palavra repetida, ele vai mexer, fazer copy-desk, vai mexer na Pentear, né? Pentear o texto. e vai fazer uma formatação do texto, né? Vai colocar, sei lá, todos os títulos dos livros em itálico, com caixa alta, caixa baixa, enfim, formatação, nomes em caixa alta ou em caixa baixa, segundo um manual de edição, segundo as normas da ABNT ou segundo as normas de algum manual que a editora fornece. Enfim, é o que vai entregar um arquivo um texto mais redondo, e ainda assim deixa eu ver. E ainda assim, a Júlia está perguntando alguma coisa aí. Outra tradução? Se já aconteceu de encomendar uma tradução porque a primeira não funcionou. Já, recentemente, o primeiro capítulo, a gente sempre faz um teste quando a gente não conhece o tradutor. Aí o primeiro capítulo chegou, eu falei, nossa, Deus que me livre, a gente tem que arrumar esse livro inteiro. Aí aí a gente perdeu o primeiro capítulo, apenas o primeiro capítulo. E o Zenaldo está perguntando o que é copydesk. Copydesk é um jargão assim do mercado para dizer mexer no texto mesmo, tipo, inverte frase, corta, sabe? Faz assim um arrastão no texto, porque o texto está mal escrito, ou então a pessoa queria dizer tal coisa, mas não soube dizer direito, ou então a regência verbal tá tudo errada, ou a concordância, ou tudo. Tipo, é alguém que... Copydesk é mexer mesmo no texto, assim. Quando você fala assim, esse texto precisa de um copydesk, é porque ele não está fluido, ele precisa de bastante trabalho de escrita mesmo, né? Bom, e aí, preparação, então, faz isso. Aí a preparação chega, o que é uma preparação? Um texto de preparação? É um texto do Word cheio de marcas de alteração, cheio de comentários que o preparador vai perguntando, isso aqui fica assim, que nem no original, comparei o português, a versão em inglês e a edição em espanhol e não tá faltando coisa. Então, o tradutor fez um salto, ou então como resolver esse problema, enfim, uma série de comentários. Então, o editor vai pegar esse texto, vai aceitar tudo aquilo que ele acha que está certo e vai resolver as dúvidas do preparador. E vai tentar fechar esse texto num arquivo de Word limpo, que vai... Nesse momento, volta para o tradutor por algum motivo ou em geral não? Depende. Tem tradutores que traduzem o texto e falam, faz aí o que você achar. Tem outras traduções que são traduções muito autorais, que o tradutor é muito cioso de cada termo e tal. Então, a gente tem um hábito. Em geral, a gente pergunta, quer que eu te devolva para ver como ficou? Em geral, os textos, assim, de tradução de livro clássico, sei lá, a tradução da Bruna, do Hamlet. A Bruna aprovou cada emenda, foi para ela 4 vezes, e assim, coisas que a gente achava, isso aqui a Maria Emília que editou, mas aqui a gente acha que não está bem resolvido, o que poderia ser, porque aqui está gerando, sei lá, e ela que resolvia, enfim.
ou então do Paulo Schiller também, do Coração das Trevas. Esses textos mais assim de literatura que clássicos, o tradutor é muito autor, né? Muito autor da tradução. Então ele cuida do até o último momento. E depois tem tradutores que não se preocupam tanto e confiam na editora, até porque a gente faz um trabalho super cuidadoso, a gente pergunta, tem uma série de muitas etapas para garantir que a tradução fique no melhor nível possível. Aí esse arquivo Word passa por um TRAT, a gente chama de TRAT, que é uma macro de Word que é para limpar o arquivo, então tira espaço duplo, espaço antes de parêntese, etc. Um monte de coisinhas assim. E depois também passa por uma macro de novo acordo ortográfico, para tirar acento de ideia, essas coisas, porque a gente tem umas macros que fazem isso nos arquivos, e daí a gente fecha o arquivo para composição. Até esse momento, o projeto gráfico tem que estar definido, porque vai chegar na mão da designer, da Lívia, da Kimura, e ela mais ou menos tem que saber qual vai ser a mancha, em qual coleção vai entrar, então qual vai ser a fonte, para ela poder diagramar esse livro, esse texto, segundo um determinado projeto gráfico. Aí a gente vai soltando, a gente faz normalmente 3 provas. A primeira prova é uma prova que essa primeira, ela diagrama, né, Lívia? Essa primeira prova é uma prova assim, que vai de novo para um revisor. É onde, por exemplo, se você bota a tabela e legenda, e a legenda fica errada, sei lá, uma legenda de uma figura fica em outra, ou então as notas de rodapé somem. Enfim, é uma primeira revisão assim, que é passar do Word para um texto, para um arquivo de InDesign, e para você ter uma prova já de como o livro vai estar na... Flor, desculpa, só te interromper aqui. Tem uma pergunta sobre o que é exatamente a mancha. Mancha Pois é, nós do texto, a galera do texto, a gente não gosta, a gente tira sarro dos designers que chamam o texto de mancha, porque, pelo amor de Deus. Mas é isso, deixa eu pegar aqui um livro. Reduzem! Isso aqui, tá vendo? Isso aqui é o que a gente chama de mancha. Nesse caso, a mancha tem uma margem externa maior do que uma margem interna. E uma margem inferior maior do que uma margem superior. Bom, os designers chamam texto de mancha, só para vocês ficarem sabendo aí. Bom, essa primeira prova é quando a designer então faz a abertura do livro, né, onde você vê os espaçamentos, como é que os capítulos vão ser separados, você consegue visualizar a estrutura do livro de uma maneira mais clara. Então, isso vai para uma revisão que vai checar, por exemplo, no sumário, se todos os títulos do sumário batem com os títulos da página, e qual que é o número da página. Enfim, todas as coisas que tem a ver com o livro já estar começando a existir fisicamente, né? E... Ai, minha mãe aqui me mandando mensagem. E aí, daí a revisora vai fazer uma revisão na prova. E ela vai usar uma anotação que a gente botou lá no nosso hashtag Infos Editoriais. Para quem não conhece, tá o maior sucesso. A gente, toda semana, né, mais ou menos, a gente pega um assunto assim que parece meio obscuro e destrincha o que são aspas, o que é mandíbula. Era mandíbula? Não, não era. Como chamava? Manícula. Manícula, exato. Hashtag, põe aí a hashtag, Marie. Hashtag Infos Editoriais. Que a gente vai falando várias coisas. Uma delas é sobre revisão, marcas de revisão. Então, assim, marcas de revisão é como anotar uma supressão de texto, como anotar uma substituição de texto, como anotar uma inserção de texto. Se cada um anotasse de um jeito, ia ser muito mais complicado. Tem uma anotação para isso, que vocês podem aprender lá. E aí, essa revisora vai fazer isso e vai passar de volta pro designer, que vai ter que fazer que vai ter que emendar o arquivo.
tem esses nomes, tá? Você vai passar as emendas que a revisora fez no arquivo. Aí, depois que a designer passar essas emendas, ela vai imprimir uma nova prova, uma segunda prova, e alguém do editorial vai bater emendas, que é um processo chatésimo, muito chato, super meticuloso e super importante do processo editorial. Emendar é corrigir, é isso. Emendar é colocar no arquivo as correções que a revisora fez. Isso, Ju, vai me ajudando aí com as perguntas. Vai responder. A Júlia KNP é assistente editorial da UBU e tá aqui ajudando a responder. Ela está ajudando a responder e fazendo pergunta ao mesmo tempo. Pergunta. Bom, então esse trabalho de bater emendas, que é um verdadeiro saco, tem que ser feito, porque muitas vezes, na hora que a gente passa uma emenda, ou a gente pula e não arruma, ou, sei lá, passa no lugar errado e acaba gerando um erro, enfim. É uma coisa que a gente que precisa ser feita, e aí depois vai para mais uma revisão. Mais uma revisão externa, que é diferente do primeiro revisor, porque sempre tem que ter um estranhamento com o texto. Então, a gente está falando aí de 4 profissionais de textos, né? Além do tradutor, o preparador, o editor, revisor de primeira prova e revisor de segunda prova. E aí a gente finalmente faz uma última prova, que a gente chama de plotter interna, que é como se fosse a prova final que vai para a gráfica. Flor, mas só um minuto. Esse revisor de segunda prova, explica um pouco qual que é o trabalho dele, porque ele pode mexer, nesse momento ele também pode mexer no texto. O ideal é que ele não mexa. Tá? Você está online? Deu uma parada aqui. O ideal é que ele não mexa. Voltou? Assim, se um revisor de segundo... O que pode acontecer? Você pode ter o azar de ter um revisor de primeira prova mais fraco, ou desatento, ou cansado, e um revisor de segunda prova, assim, aguerrido. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter pouca emenda na primeira prova e muita emenda na segunda, o que é péssimo. O ideal seria ao contrário. Por quê? Porque cada vez que você passa emenda, você tem chance de gerar erros. Então, o ideal é você ter uma segunda prova já muito limpa, arrumando só o que a gente chama de pastel. Então, uma emenda que saiu grudada, ou então alguma nota que saiu do lugar, ou enfim, coisinhas mais assim, e também coisas de estrutura. Então, o número de páginas e coisas assim que você vai bater o sumário só na última prova, por exemplo. Né? Quando não vai mexer mais nada. Porque muitas vezes, numa primeira prova, a pessoa fala assim, encontrei uma outra tradução, uma citação dessa tradução em outra edição, uma edição mais recente. Aí a gente substitui. Aí na hora que você substitui, o arquivo pode andar, e aí enfim, aí anda tudo, e aí as páginas e o sumário já não bate mais. Ou então o índice onomástico ou o índice remissivo são a última coisa que a gente faz. Porque é só quando o texto está totalmente estabelecido que você pode rodar o índice para ver, já quando as páginas já não mudam quando o texto já não muda de página, né? E aí, bom, daí a gente fecha esse arquivo, né? A designer fecha esse arquivo e a gente manda para a gráfica. A gente costuma sempre trabalhar com uma produtora gráfica, não é toda editora que trabalha assim, mas as editoras que têm livros que têm um aspecto, um cuidado com o aspecto físico, normalmente tem um produtor gráfico. E aí vem uma plotter da gráfica ainda, que a gente ainda faz mais uma revisão, a gente tem um checklist para bater coisas, porque não tem coisa pior do que você fazer tudo isso e errar o título ou o nome do autor. Coisa que acontece. Então, a menos que você coloque um checklist que você é obrigada a arriscar por um X, assim. Chequei o nome do autor na lombada, chequei o nome do autor na capa, chequei o nome do autor na ficha catalogada. Você tem muita chance de deixar passar. Então, aí é uma coisa assim muito de ser sistemático e de fazer isso como um dever assim religioso quase para que esse tipo de erro não passe, que são os erros mais
mais terríveis e que eventualmente você teria que mandar, né, sei lá, mandar jogar fora toda a edição, picotar a edição e fazer de novo. Você não pode pôr numa livraria um livro com o nome do autor errado, por exemplo. Então são as coisas que a gente que não pode errar de jeito nenhum. Flor, mas tem uma pergunta. Qual que é a função do produtor gráfico, mas também de você tentar dar uma ideia de quanto tempo isso dura? Então, assim, tem uma variação muito grande, mas, assim, mais ou menos, vamos pensar assim, que um tradutor demora, um tradutor, assim, tradutor sentado só fazendo isso, demora umas 80 laudas por mês. Né? Então, um livro de 200 páginas, o tradutor vai ficar com ele uns 3, 4 meses, a preparação vai demorar mais ou menos um mês, e as revisões de prova vão demorar mais ou menos um mês. E aí depois você tem, as gráficas pedem mais um mês de gráfica. A gente tem feito as impressões num tempo mais curto, até agora, inclusive na pandemia, em tempos recordes, assim, tipo em dias, sei lá, em uma semana. Mas quando as gráficas estão cheias, elas têm uma programação e aí o livro entra na gráfica, mas até ele ficar pronto, né? Ele é impresso, as chapas são feitas, ele é impresso, aí depois o miolo é dobrado e costurado e depois vem o acabamento, né? Se o livro é capa dura, com silk, com fitilho, aí pode pôr mais uma ou 2 semanas nisso daí, né? A gente está falando de livro brochura. Um livro brochura de 200 páginas com tradução vai demorar no mínimo 6 meses, mais normalmente uns 8 meses, eu diria. E um livro como o do Hamlet demorou 1 ano e 8 meses, sei lá, 2 anos para fazer. Porque entre que a gente falou com a Bruna e ela fez uma imersão, aí a gente foi atrás dos aparatos, aí o projeto gráfico a gente fez uma pesquisa para achar os artistas, enfim. Aí é um livro assim que tem outra temporalidade dentro da editora, até amadurecer a edição inteira. Né? E sobre o produtor gráfico? O que tem? Qual que é a função dele? A pergunta. Produtor gráfico é assim, o produtor gráfico ele tem que garantir que tudo que a editora pediu, a gráfica faça. Então, assim, se a gente tivesse gráficas excelentes no Brasil, a gente talvez não precisasse ter produtor gráfico. Mas a gente não tem. Então, assim, a gente precisa... O livro, às vezes, é feito de uma maneira muito displicente, assim... o mercado aceita livros que os nossos... que a Elaine e a Liva não aceitam, não passam no controle de qualidade. Então, tem a ver com... bom, aí são coisas muito técnicas que valeriam uma outra coisa, uma outra live, mas assim, do formato do papel, se o papel está na fibra certa ou não, se aquele cartão ele é molinho ou não, enfim, uma série de coisas técnicas que o produtor gráfico acompanha. Então, ele garante que o papel que foi comprado está na gramatura certa, que o cartão que a gente quer é encontrado na cor que a gente quer e a gramatura que a gente quer, enfim, uma série de coisas desse tipo. Que o produtor gráfico garante que todas as especificações feitas pelo designer aconteçam ao longo da linha de montagem. Então, muitas vezes a impressão está muito lavada, e o produtor fala, não, está muito lavada, tem que botar mais preto. E ele lá na linha de montagem acompanha a impressão e pede para o impressor colocar mais preto naquela impressão, ou mais verde, ou mais alguma cor, no momento em que isso está sendo feito, porque senão na hora que a gente vê, já chega o livro pronto, 3.000 exemplares e não tem mais o que fazer, né? Uhum. E já todos os livros da Ubu são produzidos no Brasil? O processo todo é feito no Brasil? Sim, a Ubu começou na baixa, né? Na crise total, 2016, final de 2016. Brasil já quebrado. Pós-golpe. A gente tem experiência, eu tive experiência de produzir livros em Portugal e na China quando eu trabalhava na COSAC. Era outro mundo, mas assim, com o dólar a 5,90 é uma realidade tão longínqua que a gente não precisa nem falar sobre isso por um bom tempo.
É, Beleza. gente, nossa, peraí, eu também perdi, já tiveram duas perguntas que eu perdi. Ah, uma delas eu lembrei que já passou, é se a gente já viveu algum desses problemas que você estava citando aí, do errar o nome do autor, ou aconteceu algum tipo de erro desses e a gente teve que reimprimir tudo, se isso já aconteceu na UBU. Na Ubu, não, acho que não. Eu passei já por isso, já vi o livro ser picotado, mas acho que na Ubu, não. Não, graças a Deus, não. Não, a gente teve um problema, na verdade, mas que a gente conseguiu resolver, que é no começo da coleção Argonautas, a gente fez com um papel que era lindo, era uma textura deliciosa, só que a cola descascava o papel. E aí o livro ele abria assim e ficava solto e caía assim, caía essa parte. E aí a gente chegaram aos primeiros exemplares e aí a gente falou, não, não vai dar, porque esse livro era o Marcel Mauss, Sociologia e Antropologia, um livro que é para durar a vida inteira, que você vai ler 500 vezes, quer dizer, não, os estudantes de antropologia. E é um livro que tem que ser durável, não pode ser um livro delicado. Se você fizer um livro de poesia, não sei o que, né? Você pode usar esse livro, esse papel e eventualmente correr o risco de fazer um livro mais delicado, mas um livro mais assim de uso mesmo, acadêmico, não tem como. Aí a gente assumiu o risco não, assumiu o prejuízo e arrancou a capa e teve que fazer alguns processos lá e a gente comprou um novo papel e a gente refez essas capas. Teve uma coisa assim. Mas faz tempo, foi em 2016, 2017. A Júlia aproveitou para te perguntar qual que é a parte do processo que você mais gosta e qual parte você menos gosta. Eu gosto muito de falar com os autores, de editar editar os textos e pensar o livro junto com os autores, pensar quais são os artigos que vão entrar. Então, é, esse livro do Dunker teve um pouco disso, o livro do Morozov a gente fez junto, mesmo o livro agora que eu estou fazendo do Mauro Almeida, vários livros que a gente está fazendo do zero e que tem essa possibilidade de discutir com o autor como que a gente vai fazer. O mesmo os livros do Hamlet, O Coração das Trevas, que a gente tem que decidir os aparatos, e aí você faz uma pesquisa, lê um monte de coisa sobre aquele assunto, aí você faz quase que uma mini pesquisa, mini teses, né? Te coloca dentro de um assunto, você é obrigado a estudar um monte de coisa, e aí você acaba decidindo quais são os textos que vão entrar naquele livro, né? Então, essa coisa de montar o conceito do livro, eu acho que é a parte mais prazerosa. Eu acho que a menos prazerosa é passar bater em mesa. Eu tenho feito muito na quarentena, inclusive. E, e depois tem coisas que são... a gente, na UBU, a gente faz o processo que vai até lá na ponta, né? Então, também a parte de comunicação, a parte de vendas, né? Eu sou uma boa vendedora, eu gosto de ser, sou meio feirante, assim, eu gosto de vender o livro na ponta, porque também é uma maneira de você ver o arco, né, do processo, e você chegar em quem vai ler, né? Então, muitas vezes, sei lá, uma feira da USP, que é uma coisa assim hiper cansativa, né? Porque milhares de pessoas, mas tem uma adrenalina e um prazer de você também falar com as pessoas que estão lendo o livro, afinal de contas, com você, né? Que se apaixonaram por aquele autor, por aquele texto, que nem você. Então, essa parte de compartilhar a leitura é muito prazerosa também. Gente, Flor, eu tô achando. A gente vai cair. Acho que a gente vai ter que abrir uma outra live. Eu não sei o que o pessoal acha, mas acho que a nossa live vai ter mais 5 minutos. E a gente não chegou nem na metade das questões Bom, que bom, mas as não vai pessoas dar para têm. responder tudo. Você quer fazer todas as questões Não, não vai dar para fazer tudo, mas peraí, algumas coisas você já respondeu aqui que estavam. Uma coisa que eu acho que é importante comentar, que também faz parte desse processo todo do livro, é de uma pergunta do Arthur, que é como a gente faz o projeto de viabilidade econômica de um livro. É, Como que. isso daí assim, é uma equação entre os custos editoriais, que você pode conseguir apoio se for francês, ou então fazendo coedição, o formato do livro e a tiragem. O que vai definir um pouco é essa equação entre
Você só vai fazer um livro, eu na Ubu, tem muitos livros que eu sou apaixonada, que me encanta, que são cults, mas que eu gosto e mais cinco pessoas, ou mais 100 pessoas. O livro, para ele poder ser editado, para eu poder imprimir 2.000 cópias, e ele, né, a viabilidade dele se dá em fazer uma escala mínima de 1.500, 2.000 exemplares. Esse é o corte. Se eu fizer menos de 2.000 exemplares, o livro é deficitário, ou seja, eu pego meu dinheiro, ponho no livro e ele não volta. Então, isso não acontece no Ubu porque a gente não tem essa uma fonte inesgotável de recursos. A gente só tem um e a gente está fazendo ele rodar. Por isso que a gente faz pré-venda, por isso para ter o dinheiro logo de volta, para a gente poder já pagar a gráfica ou então poder traduzir outro livro, enfim. Tem essa coisa da gestão do dinheiro é muito importante. Mas basicamente um livro ele tem que ser um livro para um público de no mínimo 2.000 pessoas que você vai alcançar. Então não adianta ser 2.000 pessoas que você não sabe bem quem são, você tem que saber quais são. Por isso que é importante, voltando para o começo da live, a coerência do catálogo. E na medida em que você vai fazendo um catálogo que é coerente, as pessoas vão te seguindo e aquilo que você vai apresentando vai fazendo sentido. Então é mais fácil você chegar no seu público mais rápido, né? Eu não sei como que vai fazer. Se vai cair a live, a gente faz o que se cair? Ela já tá te avisando que tá acabando? Não, Não. mas só para saber, porque eu nunca fiz isso. Não, vai te avisar quando tiver faltando 1 minuto ou alguns minutos para cair. Aí a gente vai cair e a gente abre de novo. Tá bom. Né, gente? Eu não sei o que vocês acham, quem está assistindo aí, se vocês preferem isso ou se a Podemos gente encerrar corre. também, não tem problema. Não, mas é uma dó encerrar, porque tem muitas outras questões. Uma das questões que surgiu aqui, de uma das pessoas que está aqui na live, que eu já perdi, que já passou, é sobre como a Ubu está se adaptando a essa nova realidade diante da pandemia, assim, se a questão da passagem para o digital, quais são as estratégias que a Ubu está fazendo para se readaptar nesse momento de agora. Bom, a gente, por sorte, a gente já tem uma equipe que é uma equipe muito, né, Maria, aqui com vocês, que é do Circuito Bu, comunicação, mas que produz conteúdo, mas assim, a gente já tem uma equipe que é muito flexível, né? Então, o que a gente fez? A gente direcionou os esforços que a gente estaria gastando, talvez, com um evento, ou produzindo mais livros, ou fazendo outras coisas, feiras, etc., para o digital, para uma comunicação digital. Então, ficou a equipe inteira. A gente faz reuniões semanais para pensar newsletters mais especializados, com conteúdo mais específico e segmentado, posts de conteúdo que sejam interessantes e que as pessoas queiram seguir a gente, que não sejam só de comerciais de venda, que a gente disponibilizou praticamente todo o catálogo em e-book, tinha vários que ainda não estavam e a gente correu para atualizar o catálogo. Várias coisas que a gente foi deixando para trás porque não tinha braço para fazer, de repente, então, na pandemia, que a gente não, né, tinha tempo livre porque não está participando de evento, toda a coisa comercial, etc. Falta 1 minuto e 57. A gente né, colocou esforço em melhorar toda a parte de metadados nas livrarias digitais, online, que também estava com palavra-chave faltando. Enfim, tinha um monte de coisas que a gente acabou fazendo para melhorar a nossa visibilidade nas redes, que é onde a gente está. Não tem o livro que não está a venda online, ele não existe, porque ninguém está vendo ele em lugar nenhum. Então, nosso objetivo é que os livros então estejam em pré-venda antes, para que todo mundo fique sabendo antes, assim, quando ele chegar, todo mundo já está sabendo, enfim. Então, basicamente isso, a gente tem aumentou um pouco a mais as newsletters, eu não sei se as pessoas estão achando muito ruim, mas para a gente tem dado muito certo, assim, tem muita gente entrando no site, a gente sente isso super como um apoio à editora, que as pessoas sentem que é importante a editora existir e sobreviver a essa crise, que a gente continue publicando esses livros, então é isso, na hora que o site está cheio de gente, um monte de gente, né, a gente consegue minimamente pagar as contas no mês com esse público, a gente pode continuar, né? Gente, eu vou desligar e ligar de novo, tá?
Tá, tá bom. Beijo, Então tá. tá, até daqui a pouco, gente. Até breve. Beijo, Tchau. Rezinho. Beijo.